seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gostaria de pedir mais uma vez para seguir a gente nas nossas redes sociais, para que compartilhe esse vídeo aí, nosso STZ TV, também no Instagram, e além do Facebook. Você que está aqui no Facebook, compartilha aí, ó. Compartilha, pode participar do nosso programa, pode fazer a sua pergunta. Lembrando que a nossa rede filiada à TV Brasil está muito legal. Hoje recebo aqui... Ei, eu tava com saudade de você, viu, Hilário? Muito obrigada mais uma vez por vir até no nosso programa, para a gente falar de um assunto super importante. Já te agradeço antes da gente começar a entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né? Só chamar, né, Rita? A gente tá aqui. Não é bem assim também, não. Você chama, às vezes não dá, né? Agenda, né? Agenda lotada. Dá um jeito. Bom, vamos falar do assunto muito sério, porque a gente sempre você vem aqui e tem alguma mudança. No fundo, muda e não muda o negócio, né? A gente até bate um papo antes e fala sobre isso. E o que é essa história agora de revisão de aposentadoria? É isso. Quando a gente fala em previdência, né, a gente tem dois tipos de pessoas, né? Tem aquelas que querem se aposentar e aquelas que já estão aposentadas. Quem quer se aposentar, a gente vai falar já sobre isso, né? Quem quer se aposentar tem que se programar para não ter que ficar passando pelo desgosto que as pessoas que se aposentam passam. Ah, o valor não dá, o dinheiro é pouco, como é que eu faço para aumentar? Então a gente sabe que as regras mudam, né? Elas são, aliás, vão mudar, vão continuar mudando, é assim que funciona na Previdência. E agora só tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a revisão da vida toda, por meio da qual as pessoas que se aposentaram há menos de 10 anos, porque passou de 10 anos já não pode mais pedir aumento na aposentadoria, decai, né? Quer dizer, caduca o direito. Aí essas pessoas agora tiveram uma decisão do Supremo Tribunal Federal que podem fazer uma revisão para verificar se o valor do benefício vai aumentar. Essa revisão da vida toda significa que a pessoa pode usar as contribuições da vida toda para aposentar. Porque quando as pessoas se aposentaram depois de 99 para cá, só pegou os salários de 1994 até o dia da aposentadoria. Agora o Supremo Tribunal Federal disse, olha, se os seus salários anteriores a 1994 foram os seus melhores salários, isso vai fazer com que sua aposentadoria aumente, então você pode pedir a revisão. Como pega a contribuição da vida inteira, aí todo mundo já apelidou isso de revisão da vida toda, é isso que chama. Mas, Hilário, sabe o que eu fico pensando mesmo na revisão? A gente hoje tem uma solução e ao mesmo tempo um problema. Quando a gente fala de solução de problema, a gente fala, num tempo atrás veio aquelas histórias de MEI, hoje tem MEI, diz que ia mudar essa MEI de novo, não vai mudar, o que vale na MEI, não vai. O profissional liberal, como fica nesse caso? Olha, eu vou dar um número para você e para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Para saber como é que mudou esse cenário, né? De 2008 para 2014, né, foi a última avaliação, as pessoas passaram a não ter mais carteira assinada. Muita gente passou a trabalhar por conta própria, ou porque quis empreender, abrir o próprio negócio, ou porque teve necessidade mesmo, né? Perdeu o emprego, não conseguiu se colocar no mercado de trabalho, veio a pandemia, ainda muita gente perdeu o emprego. Então hoje, olha só esse número, nós temos 19 milhões de empresas. Dessas 19 milhões de empresas do Brasil, 13 milhões são MEIs, ou seja, 70%. E a carteira assinada diminuiu. Significa o quê? Que por mais que a aposentadoria do passado não tenha mais representatividade que ela tenha hoje, antigamente as pessoas tinham o patrão que pagava a contribuição da Previdência. Hoje a pessoa vai trabalhar por conta própria, MEI, o autônomo, o profissional liberal, essas pessoas, elas têm que tirar do bolso 11%, 20% da renda para poder pagar a Previdência. Mas é muito, hein? É muito. E aí o que acontece? Muitas pessoas falam assim, olha, eu não vou pagar esse mês, eu não vou. As pessoas até querem, mas por um mês, pula 2, pula 3, aí a pessoa fala, vou desencanar disso, vou desanimar disso, então, e acaba deixando. Eu vou te pausar aqui, porque eu quero dar um exemplo para você. Uma pessoa comentou comigo, ela é manicure e agora ela vai ter nenê. E aí acho que ela não tinha feito, porque é isso que você falou, porque às vezes o custo fica alto. Porque querendo ou não, uma pessoa que trabalha, lógico que a gente trabalha por ter ocupação, porque a gente ama, mas também a gente trabalha para pagar as contas que a gente vai fazer, que a gente divide em casa ou com a família, ou com o marido, ou com o namorado, sei lá eu com quem. Então, assim,
e na hora, por exemplo, vamos usar esse exemplo, porque eu pausei aqui. No caso, eu engravidei. E a gravidez, provavelmente, ela vai ter que parar um tanto depois. E aí? É igual, por exemplo, educador físico, uma personal que dá aula ali. E aí? Hoje a gente percebe que as regras ficaram tão restritas que tem gente já se planejando de pagar previdência para ter filho. Porque a carência, né? A gravidez, 9 meses. Então, se você tem 10 meses, quer dizer, você começa a pagar antes de engravidar, você consegue ter o benefício da Previdência Social. Então, você paga durante 9 meses, 10 meses, e recebe benefício durante 4. Só que você paga sobre 5, 11 ou 20 e recebe o valor integral. Então, quer dizer, se você for pensar entre aspas, né? Não é assim que a gente deve pensar, mas só para dar um exemplo nessa pergunta que foi feita, se você faz um planejamento previdenciário para uma gravidez, é um ótimo investimento, porque você vai receber 10 vezes mais o que você investiu em menos de 9 meses. Porém, eu estou dando esse exemplo para a gente ter uma ideia do que é um planejamento previdenciário para quem vai se aposentar. Vou só pôr um número aqui para vocês. Olha só como é que funciona essa conta. A menor contribuição da Previdência é 5% do salário mínimo. Então você pega salário mínimo 1.212, 5% dá R$60. Se você pagar R$60 por mês, que é o mínimo, no mínimo você vai se aposentar com o salário mínimo. E a carência para aposentar por idade é 15 anos. Então, se você pagar R$60 durante 15 anos, né, para ter aposentadoria por idade, quando você começar a receber o benefício, em 9 meses você recebe todo o dinheiro que você investiu e vai para o resto da vida. Aí você recebe um salário mínimo com 13º, até você morrer, e ainda pode ficar para os dependentes também de forma vitalícia, com garantia de salário mínimo, com proteção do Estado. Pode falar o que for da Previdência, mas na pandemia nós vimos que a Previdência até antecipou os 13º e pagou todos os precatórios, toda a dívida que ela tinha. Então, por pior que seja, a gente pode dizer que ela está bancando a conta e não está deixando atrasar nada. Está organizada. Está organizada. Quer dizer, por pior que te falem, olha, é deficitária, ela não tem dinheiro, sempre vai ter dinheiro para pagar a Previdência. Não existe nenhum país do mundo em que a Previdência deu calote. Pública. Privada a gente já viu isso. Tá. Mas para essa pública não. Então, é um investimento de garantia para quem quer ter uma renda no futuro? Não tenha dúvida que é. Agora, o grande problema é que tem muita gente que gasta mais do que vai receber, que é um lado, e o outro lado, a pessoa perde a oportunidade de ter uma aposentadoria maior justamente porque não se planeja. Então, saber o quanto vai gastar é importante. É igual, viu, Rita? É igual compra de shopping, né? O que as pessoas chegam? Elas chegam no shopping, compram alguma coisa, depois vai ver se ela pagou barato ou pagou caro, né? Falar, eu comprei, fui na outra loja, está muito mais barato. Tinha que ser visto antes, não depois. Né? Previdência é a mesma coisa. As pessoas pensam na aposentadoria, mas não pensam em fazer uma pesquisa, um plano de previdência para saber qual é a melhor forma de investir. Porque às vezes gasta mais que você poderia ter um investimento menor e ter a mesma renda. Então é importante que a pessoa saiba qual que é quando vai se aposentar. Eu gosto de brincar com os 3 Qs, né? O quando a pessoa vai se aposentar, quanto ela vai receber e qual benefício é mais vantajoso. Se você souber responder essas 3 perguntas, faça um teste com você aí agora. Olha no espelho e depois do programa, né? Agora você assiste. Vai lá e fala assim, olha, quando que eu vou me aposentar? Se você já tiver dúvida com essa resposta, já está errado. Quanto eu vou receber? Se você não souber isso, procura um advogado especialista, procura alguém de sua confiança para te dar uma orientação. E qual benefício é mais vantajoso, porque você pode ter vários tipos de benefícios, tem que saber qual é mais vantajoso. Aí sim, você vai saber como você vai contribuir e aí ter o melhor benefício perante aquilo que você vai gastar. Oi, Hilário, a lei teve algumas mudanças, teve um ano que você veio aqui, nós falamos um pouquinho, ano passado também, e agora, pelo que eu entendi, essa idade ouro. São novas regras que aconteceram em maio, e aí, como que funciona isso? Porque ficou meio bagunçado, lembra? Aquela vez a gente discutiu porque era por idade, mas agora aumentou a idade, voltou lá pro que era de trás, aí depois reduziu e voltou de novo. Se tem uma coisa que a gente não consegue lutar é contra a idade, né? E a Previdência vai ser assim, cada vez mais
vai ter mais aposentadoria por idade do que E o que é outros idade de tipos. ouro? Essa idade de ouro aí, né, eu criei isso aí e assim, estourou na rede social, né? Nosso canal do YouTube tinha 100 mil inscritos, nós estamos com 500 mil de inscritos no nosso canal, né? E a gente começou a falar sobre essa questão da aposentadoria de ouro, né? Foi o nome que a gente colocou, né? Porque são dicas que valem ouro, na verdade, e as pessoas podem ter informação. O que acontece? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, vocês vão falar assim, nossa, foi o que aconteceu comigo. Se não foi com você, você vai conhecer alguém com quem aconteceu. O pai, o marido, a esposa, o primo, alguém da família, o vizinho, não importa. Aconteceu com alguém, porque isso aconteceu com milhões de brasileiros. O que acontece? As pessoas vão ficando mais velhas, né? E com essa revolução tecnológica, as pessoas ficam um pouco distante do mercado de trabalho. Hoje, por exemplo, eu vou ser garçom, né? Antigamente era muito fácil ser garçom. Hoje, se você não tiver o aplicativo de fazer o pedido e não saber mexer, você não consegue nem mais exercer algumas atividades que antes eram fáceis de ser exercidas, né? Então, mudou tudo, né? Então, as pessoas ganhavam mais no passado do que ganham ou vão ganhar perto da aposentadoria. E em maio de 2022, presta atenção nisso, que isso é muito importante. Larga tudo aí, presta atenção na Rita aqui, que vai ser importante. Em maio de 2022, estamos falando agora, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, há 7 meses atrás, mudou a forma de calcular a aposentadoria. Agora, as pessoas podem, quando for aposentar por idade, descartar as contribuições baixas, né? Hilário, eu tenho um monte de contribuição baixa, eu posso pegar só as maiores para calcular minha aposentadoria? Pode. Quantas? Olha, no mínimo 15 anos. Mas se você vai se aposentar da que idade, está mais de 50 anos e antes dos 65, quer dizer, uma faixa grande de pessoas, 15 anos antes de se aposentar, e que tem gente que está chegando lá, essas pessoas já trabalharam pelo menos 6 anos antes de 94. Né? A maioria das pessoas trabalhou 6 anos antes de 94, quem está próximo de aposentar. Então, se você pegar e descartar, pegar esses 6 anos antes de 94, que não entra no cálculo, você pode escolher os 9 maiores anos das suas contribuições de 94 para cá e fazer a sua aposentadoria. Tem gente que se aposentar com um salário mínimo consegue se aposentar com até R$ 4.200, 3,5 vezes mais. Então, mas isso é alguma forma? Tem fórmula para isso ou não? Tem a dica ouro, você fala? A dica é o planejamento, né? Por quê? Para tudo, né? Antes de a gente entrar aqui no ar, né? A gente estava falando... qual que é o nome daquele remédio que você falou? Do antifúngico? Nistatina? Como é que é o nome dele? Nistatina. Listatina. Nistatina. Aí a Rita falou assim, nossa, tem a nistatina, né? E ela falou como se eu estivesse entendendo tudo, né? Aí eu falei, deixei ela falar, falei, mas pera um pouquinho, não estou entendendo nada, o que é nistatina? Ela falou, é o antifúngico, né? Eu falei, eu não sabia o que era isso, né? Que ela tem formação na área da saúde, eu não tenho, né? Então, eu esqueci, ué. Então, mas eu não sabia de nada, né? Mas enfim, depois ela me explicou. Previdência é assim, né? As pessoas... Mas eu me sinto assim na Previdência. Mas é normal. Eu tenho um amigo meu que é meu colega, que é meu amigo, né? E fez o parto dos meus filhos, né? O pediatra dos meus filhos, né? E eu fui assistir os filhos, o parto, né? Eu suei e desmaiei no parto, né? Os médicos não sabiam se pegava a criança ou se acolhia eu. Né? Peguei e desmaiei no parto. Ele riu, né, de mim depois, ficou todo mundo rindo de mim, né? O pessoal que estava ali na sala de parto ali, né? Aí eu falei, mas você vai um dia entrar no meu meio? Aí ele bateu o carro, eu fui numa audiência no fórum. Eu já conversando lá com o juiz, conversando com todo mundo, e ele assim, ó, tremendo, suando, falei, tá vendo? Aqui se faz, aqui se paga, né? Então, Previdência tem isso, né? A gente não precisa ter vergonha de não saber, porque a gente não sabe mesmo, é complicado, né? Para poder usufruir dessas regras, né? Que elas são tantas regras, não é que o INSS esconde, está tudo aberto. Só que são tantas regras que a pessoa não consegue achar essas regras. Então, alguém tem que ter estudado isso para poder traduzir para os pingos nos is, explicar de forma mais simples o que as pessoas podem fazer. Né? Então, a fórmula para isso é conhecer as regras, né? Que é a parte mais difícil que tem, né? Porque
São muitas leis que mudam. Então é simples, olha, na aposentadoria por idade, a fórmula de calcular o valor do benefício é diferente da aposentadoria por tempo de contribuição, é diferente da aposentadoria por idade, é diferente da aposentadoria especial, é diferente da aposentadoria por invalidez. Cada tipo de benefício tem uma fórmula de calcular. E como quase todo mundo agora vai aposentar por idade, você foi pego pela reforma da Previdência, né? Não precisa nem perguntar, porque quem estava pertinho de aposentar já ficou longe. Então, como vai ter que ter idade mínima para aposentar, a aposentadoria por idade pode ser uma boa saída. Por quê? Porque ela permite que você jogue fora, jogue no lixo as contribuições baixas e só fique com as contribuições altas, as contribuições que valem ouro. E aí, então, é onde eu coloquei o apelido de aposentadoria de ouro, porque você pode calcular sua aposentadoria considerando as contribuições do passado, que são as maiores, para você poder escolher as melhores e ter um benefício calculado de forma adequada. Então, isso é planejamento, é orientação, é ler. A gente tem bastante vídeo explicativo disso no nosso canal do YouTube, depois, se vocês quiserem com mais tempo, tem lá. Mas aí você vê se você consegue fazer. Se não conseguir, não fique com vergonha de procurar ajuda de um profissional. Hilário, a gente estava falando da revisão para a vida. A revisão, no caso, ela serve para a vida toda? Quando a gente faz, você falou do direito, daquelas de 1994, a gente estava falando de fazer. Vale também para fazer essa revisão para essa só antiga ou também para as... Às vezes eu gerou alguma coisa e eu tenho uma dúvida e eu quero fazer. Existe um prazo, né? A gente sempre coloca para as pessoas que para tudo em direito, para tudo tem um prazo, né? Aliás, que é para tudo ter um prazo, né? Se você demorar para fazer as coisas também, passa o momento certo, né? Revisão de aposentadoria, o prazo é 10 anos, né? Contado da onde? Contado do dia que se aposenta? Não, do dia que você começa a receber a aposentadoria. Então, por exemplo, eu comecei a receber aposentadoria em dezembro de 2012. Então, são 10 anos, eu tenho até dezembro de 2022 para pedir a revisão da aposentadoria. Mas você não precisa esperar os 10 anos para fazer a revisão. Você pode aposentar hoje e no dia seguinte já correr atrás para ver se sua aposentadoria está certa. Isso não é recomendação, a recomendação é que você faça a aposentadoria sabendo que está fazendo a coisa certa para não ter que usar a revisão. Mas tem tanta coisa que as pessoas fazem, por exemplo, as pessoas trabalharam e não foram registradas. Então dá para você ganhar o tempo do passado e aumentar a aposentadoria. Entendi. Você trabalhou por conta própria e não pagou INSS, você pode recuperar esse tempo. Você teve um processo trabalhista, demorou para sair, aí o processo trabalhista faz o aumento do valor do benefício. Trabalhou em atividade de risco, né? Aqui na nossa região, muita gente trabalha na lavoura canavieira, trabalha em usina, né? Coloca em risco a saúde, a integridade física, ruído, calor, produto químico, agente biológico, pessoal da área da saúde. Isso tudo antecipa a aposentadoria e aumenta o valor do benefício. Só que muita gente não sabe disso na hora de aposentar. Deveria saber. Oi, Hilário, eu vou te pausar mais para fazer uma pergunta importante. Então, quando a gente fala de relação do aumento, vou dar um exemplo clássico. Quando você falou de não registrar, tem muita gente ainda que não quer registrar. E veio aquela história de que 2 dias não registra, agora tem 3 dias por semana que registra. Depende da empresa, do local. Eu estava até falando com um contador sobre isso, porque tem empresa... por exemplo, se for aqui de funcionária, de doméstica é diferente de trabalho da empresa, por exemplo, mas que depende do tempo de trabalho. Vamos dar um exemplo quando você fala de pessoas sem registrar. Esse que nem tem e-mail, às vezes não tem e-mail, a pessoa só tem a nota. Ela é um prestador de serviço, tá? Ou eu só peguei recibo. Eu trabalhei 10 anos quase sem registro, e aí? Tem salvação isso ou não tem? Então, tem. E tem a salvação, e essa salvação ela pode trazer uma surpresa boa para a pessoa, né? Porque muita gente deixa de correr atrás, porque pensa, se eu recuperar o tempo de serviço, eu vou ter que pagar o INSS, vou ter que indenizar essas contribuições, né? Só que é o seguinte, se você trabalhou como empregado e não foi registrado, trabalhou como empregado urbano ou rural, não importa. Se você trabalhou como trabalhador avulso e não foi registrado, se você foi doméstico e não foi registrado, ou autônomo a partir de 2003, essas 4 categorias aqui, quando recupera o tempo de serviço, essas pessoas não têm que pagar nada para o INSS.
Porque no caso do empregado doméstico, do trabalho urbano, rural, do trabalhador avulso e do doméstico, essas pessoas, as empresas que tinham que pagar. Só que o INSS também não pode cobrar as empresas depois de 5 anos. Então, quer dizer, o INSS não pode cobrar a empresa, mas é obrigado a pagar o benefício, mesmo que não tenha contribuição. E aquele que trabalhou por conta própria, quando ele tem a prestação de serviço, que ele emite nota, a empresa tem que reter 11%, né, para a contribuição da Previdência. Se a empresa não reteve, essas pessoas, a partir de 2003, também não tem que pagar nada, tá vendo? É uma surpresa boa, porque muita gente deixa de correr atrás porque acha que vai ter que pagar uma fortuna para recuperar o tempo do passado, quando não tem que pagar nada. Agora, se trabalhou por conta própria e não prestou serviço para empresas que deu nota e tinha que reter os 11%, aí então a gente não pode jogar culpa em ninguém, né? Foi a gente que não pagou mesmo. Aí a gente vai ter que indenizar. Mas muita gente deixa de exercer o direito, Rita, porque não sabe que não precisa. Não, a grande maioria das pessoas, quando a gente não tem uma informação, hoje eu até brinquei que eu ia fazer um meme, nós somos um país, ou o ser humano é muito de achismo, você já viu? Tudo ele acha, né? Não é nem, às vezes é boato, é diferente de ser um fato, e tudo eu acho. Eu acho isso e penso isso. Não, é muito difícil quando você acha, você tem dados, você tem informação, que nem você buscou, eles acham que até para ir perguntar para você vai ter que pagar ou fazer alguma coisa, que hoje está daquele jeito que a gente falou. Então, assim, a gente fica muito preocupante, né? O que eu posso, o que eu não posso, o que vale, o que não vale, onde entra, não entra. Eu ia até te fazer emendar a pergunta, quem é que tem o direito? Quando a gente fala da revisão, a gente estava no assunto ainda da revisão, é que eu acabei embolando no outro, né? Que eu lembrei, quem é que tem o direito da revisão? Tá, então vamos lá. Primeiro. Eu lembro que você falou do tempo também. Falei. Tempo. Então vamos começar pelo tempo. 10 anos. Passou 10 anos, acabou. Aí não adianta chorar, mas também se a revisão se o processo estiver errado para mais, a pessoa vai receber mais. Se estiver errado para menos, ela vai receber menos. Então não tem jeito. Passou 10 anos, Inês é morta. Bom, aí o que acontece? Você então aposentou menos de 10 anos. Na revisão da vida toda, nós tivemos uma reforma agora em 2019, que mudou a fórmula de cálculo. Então, tem que ter alguns requisitos. Primeiro, na revisão da vida toda, tá? Tem que ter, primeiro, menos de 10 anos de aposentadoria, tem que ter aposentado entre 2012, né, porque vai dar os 10 agora, 2022 e 2019, quando teve a reforma da Previdência, e aí os melhores salários têm que ter sido antes de 1994. Isso para a revisão da vida toda, decisão do Supremo Tribunal Federal, isso está selado, o INSS vai ter que pagar porque é decisão judicial. Então, acabou. Então, as pessoas têm que correr atrás e verificar se elas têm aumento na aposentadoria com isso. Agora, quem não tiver direito nesse tipo de revisão, não quer dizer que não tem direito a outros tipos de revisão. Então, desde que a pessoa não tenha passado os 10 anos, a recomendação é que verifique se existe a possibilidade de revisão, quer seja essa da vida toda, quer qualquer outro tipo de revisão específico da vida de cada pessoa. Aí é uma análise de cada caso a caso, para poder definir. A maioria dos escritórios hoje de advocacia tem um programa permanente de revisão. Então, por exemplo, você chega hoje no escritório, você vai assinar um contrato em que o profissional vai acompanhar você nos próximos 10 anos. Porque muda a lei, pode ter uma revisão que você ganha, um processo trabalhista, vai analisar a sua vida e vai acompanhar. Passou esses 10 anos que da aposentadoria, aí não tem mais jeito, né? E normalmente as pessoas, né, na área previdenciária, normalmente o profissional previdenciário, ele sabe da dificuldade do trabalhador, sabe que são pessoas de poucas posses, pouca renda, e normalmente não há uma cobrança de consulta. Isso é o que acontece na regra, né? Então é importante as pessoas procurarem esse tipo de informação para poder saber se tem algum direito ou não. O Hilário, o que é desaposentação? Essa eu não conheço. Existe isso? Você sabe que isso, viu, Rita? Você falou da solução e do problema, né? Esse é um problema. Sabe por quê? Porque desaposentação, o Supremo já disse que não vale, né? Desaposentação ou reaposentação é as pessoas que aposentam e continuam trabalhando. Aí elas querem, em algum momento, desaposentar para aposentar de novo. Mas aí o Supremo falou, olha, se você quer utilizar as contribuições novas depois da aposentadoria para aumentar o seu benefício, isso não é possível. Então só é possível fazer revisão com as contribuições anteriores à data da aposentadoria.
Mas eu posso desaposentar, porque geralmente quando é aposentado, que nem já teve pessoa, eu não posso registrar porque eu sou aposentado. E aí, isso é um problema, É uma aposentadoria por invalidez, isso acontece, né? Porque assim, a pessoa tem que, o que você falou do achismo, né? Vamos falar então, vamos acabar com esse achismo? Vamos acabar com esse achismo aqui agora. Seguinte, olha, todo mundo que é aposentado, presta atenção, hein? Pode continuar trabalhando. Existem duas situações em que a pessoa não pode trabalhar. Então, olha, no almoço de domingo lá, franguinho, macarrão, a hora que alguém falar sobre continuidade de aposentadoria, você chega e fala, agora eu sei. Você vai sair daqui agora sabendo, com duas frases que eu vou colocar para vocês. Primeiro, todo mundo que aposentou pode continuar trabalhando. Só não pode continuar trabalhando quem está aposentado por invalidez, porque se está inválido, não pode mesmo. Ou tem aposentadoria especial, mas você pode continuar, mas não pode continuar em atividade que coloca em risco a saúde. Acabou, é só isso. Então, pode continuar? A regra é que pode. Só não pode quem está aposentado por invalidez e quem tem aposentadoria especial e não pode continuar exercendo atividade de risco. Só. Então, pronto. Acabamos com o achismo, está todo mundo sabendo que pode aposentar, pode continuar trabalhando, exceto nessas duas situações. Então, mas tem gente que é sempre burlar a lei. Tem. Vamos falar que isso não é achismo, é real? É real, o que acontece? Por exemplo, a pessoa que já aposentou, quero dizer, não por invalidez, por idade ou de idade de trabalho, que antigamente parece que era mais facilitado pelo esse perfil. Porque não é que começava, não tinha as leis, então geralmente até nossos pais, com certeza, o meu com 11 anos trabalhou na roça, com certeza tem mais gente com essa mesma história que a minha. Por exemplo, uma pessoa que trabalhava, eu estou te falando, porque eu já fiz entrevistas com pessoas, olha, eu posso, mas eu sou aposentada, eu não posso registrar. Eu falei, uai, mas como assim? Pode. Normal, só nessas duas situações que não. Mas tem muita gente, né, que está aposentado. Porque, por exemplo, a pessoa tem 60 anos, porque tem muita gente com essa idade que aposentou, não? É normal. O que acontece é que as pessoas, às vezes, querem levar uma vantagem e o patrão também quer economizar algum dinheiro. Então, quando você está aposentado, as contribuições vai depois no INSS não vai custar mais nada. Vão trabalhar sem registro, vão levar aqui, porque, veja bem, a pessoa aposentada por idade, se ela sofre um acidente, ela não vai ter direito ao acidente do trabalho. Se ela fica doente em razão do trabalho, ela não vai ter direito ao auxílio-doença. Se ela fica inválida em razão do trabalho, ela não vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque ela já está aposentada. Então, as pessoas que são aposentadas, às vezes, querem trabalhar sem registro, para ganhar um pouco mais, porque já que o patrão não vai ter que pagar um monte de coisas que teria que pagar, né? Mas então, e aí, teria problema ou não, Hilário? Pode dar problema para o patrão, né? Que não registrou, né? Porque a pessoa. O que eu quero dizer assim, então uma pessoa que está aposentada pode registrar normal. Pode, normal. Não vai ter prejudicação nenhuma. Só nessas duas situações em que ela não vai ter. O dinheiro que a Previdência vai descontar do trabalhador e que a empresa vai ter que pagar, é um dinheiro que vai ficar para o fundo previdenciário, fica para o Estado para manter o sistema previdenciário. Mas aí a pessoa não vai ter nenhum outro benefício por ter voltado a trabalhar depois de aposentado. Ô Hilário, por que a gente, vou falar até eu, porque eu acho difícil, a gente tem dificuldade de fazer o cálculo nessa calculadora do INSS, é confiável? Ó, a calculadora... Eu sei que nada vem do governo é confiável. Ela não ia confiar, assim, eu a gente acho. não falar que ela não é confiável. Ela é confiável naquilo que ela se propõe a fazer. Vamos colocar assim, né? Se você se propõe a fazer uma coisa meia boca, você vai fazer uma coisa meia boca. Se você se propõe a fazer a coisa certa, você faz a coisa certa. Por exemplo, olha só. Vamos imaginar que você tem um problema de uma prótese. Caiu de moto, colocou uma prótese no tornozelo, no joelho. Tem uma tendinite, tem uma lesão. É considerado um PCD, pessoa com deficiência. Pode ser leve, tá? Visão monocular, você não escuta direito. Sabia que essa pessoa pode se aposentar, dependendo do grau da deficiência, até 10 anos antes? A calculadora do INSS não fala isso. A pessoa que exercer uma atividade de risco tem que fazer a conversão de tempo de serviço especial em comum, o tempo pode aumentar mais 40%. Então, por exemplo, alguém tem 10 anos, o tempo pode valer 14. Mas a calculadora do INSS não te diz isso. Aí você quer uma aposentadoria especial, que acontece mais cedo, 15, 20 ou 25 anos de trabalho. A calculadora do INSS não te diz isso. Então, ela é confiável porque ela já te fala, olha, tem isso aqui, é isso que eu vou te oferecer, mas ela não te faz uma análise completa disso tudo, né?
Tanto que vários profissionais têm uma calculadora própria. Por exemplo, você entra no nosso site, lá no nosso escritório, você vai fazer o cálculo de graça. Por quê? Porque a gente dá essa orientação para o trabalhador depois procurar o advogado de confiança dele, o advogado especialista em previdência, para procurar os direitos que ele sabe. Mas pelo menos ele vai ficar sabendo quais são as possibilidades de aposentadoria que ele tem. Isso vários escritórios têm, né? Por quê? Porque a gente sabe da dificuldade do trabalhador conhecer os direitos. Então, um trabalho social que o advogado previdenciário, o advogado trabalhista, que cuida de causa social, eles normalmente têm um conteúdo de orientação para as pessoas conhecerem os direitos que elas têm. Porque se elas não souberem dos direitos que elas têm, elas não vão poder exigir esses direitos. É uma questão de cidadania, de dignidade da pessoa humana, né? Então, a gente sabe, calculadora, ela não apresenta todas as informações. Agora, vai da sua avaliação. Quem não te dá todas as informações é confiável? A nossa nova reforma, você tinha até comentado aqui, foi em 2019. Isso. Então, pelo jeito, eu não sei se vai ter outra reforma. Mas pelo que eu entendi, mudou-se um pouco, não muito, a gente acaba indo e voltando, né? E aí eu queria também te fazer uma pergunta, que nem a aposentadoria, você tinha comentado por invalidez, que foi reduzida para 60% da média salarial, ela pode voltar a ser 100%? Olha, a gente está acompanhando, né? Porque o que a gente observa, né? Sempre quando muda alguma coisa, né? Na casa da gente mesmo, né? Tem uma pessoa que vai lá na casa da gente fazer um serviço. Aí está acostumado com uma pessoa. Aí de repente essa pessoa não vai mais, vem outra fazer, ela já vai guardar a meia no lugar onde você não vai achar, já vai colocar o sapato onde você não encontra, né? Aí, isso acontece com a gente também, né? A gente vai na casa de outras pessoas, a gente sente uma dificuldade de encontrar aquilo que a gente encontra com facilidade na nossa casa. Nós estamos num momento de mudança de governo. As maiores reformas da Previdência foram feitas em mudanças de governo. Então, em 2019 agora, as aposentadorias por invalidez eram 100% da média do trabalhador, caiu para 60% no mínimo. Então significa uma perda que pode ser considerada 40% no momento mais difícil da vida do trabalhador, quando ele está incapacitado, sem salário e precisa comprar remédio e se cuidar da saúde ainda, né? Pensão por morte é a mesma coisa. Então, esse novo governo, a equipe de transição já está sinalizando para algumas modificações, né? Porque a tendência é que quando tem uma mudança muito drástica, como aconteceu em 2019, é que logo em seguida ela dá uma flexibilizada, ela se adapta àqueles anseios da sociedade. Isso deve acontecer independentemente do governo, porque a gente está vendo que realmente as pessoas não estão conseguindo se aposentar ou estão aposentando com valores menores. Então existe uma expectativa de que haja alguma mudança nessa situação. Hilário, quando você fala em invalidez, o que entra dentro dessa regra de invalidez? Por exemplo, que eu vi alguns casos, eu sei, acidente de trabalho, que aí você falou, a pessoa não tem mais condição, ou motora, ou entra o psicológico, que está acontecendo muito, mas quem é ainda o INSS que faz essa avaliação? Porque eu vejo às vezes que vai, fica mudando. Quem fecha esse diagnóstico final? Tá, então vamos lá. Vamos falar do que entra ali? A gente está falando da expectativa, né, antes de começar. Vamos falar da expectativa e da realidade, né? Então vamos lá, que a expectativa é aquela pessoa maravilhosa, linda, que você espera que você vai encontrar, e na realidade não é nada disso, né? Pois é. Né? Não pode nem marcar encontro hoje por rede social, porque você não encontra aquela pessoa que você viu a foto. Você põe eu tenho medo. Você põe uma foto lá, você vê a minha foto, por exemplo, você não vai me encontrar, né? Porque o que eu tô você fala, aquele é o Hilário, né? Mas não é ele, né? Não, mas sou eu sim. Bom, então, essa questão de expectativa e realidade, a gente está falando desculpa, agora eu perdi da invalidez, eu quis perguntar isso, o que entra ali, né? Isso, e quem fecha esse diagnóstico, né? São as duas perguntas. Então vamos lá. Primeira coisa que as pessoas perguntam, Rita, é assim, olha, a minha doença dá direito à aposentadoria por invalidez? A minha enfermidade dá direito à aposentadoria por invalidez? Eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, qualquer doença pode dar direito à aposentadoria por invalidez. Vamos pegar assim duas doenças radicais, assim, uma muito simples e uma outra que pode ser grave. Vamos pegar uma gripe e um câncer, por exemplo, grave, né? Tem muitos cânceres
Cânceres são, se previamente diagnosticados, são fáceis de ser cuidados, né? Bom, então vamos lá. Então, prevenção é importante. Então, o que acontece? Você pode pegar uma gripe, ficar um dia em casa e trabalhar no dia seguinte, mas pode pegar uma gripe tão forte que você tem que se afastar. Isso pode te dar um problema respiratório que você pode até aposentar por invalidez. Ah, mas uma gripe pode? Se você ficar incapacitado, pode. Guarde essa palavra, incapacidade. Ah, aí eu tenho um câncer. Só que esse câncer, às vezes, você trata e volta para o trabalho e continua tendo esse câncer em tratamento, mas ele não impede que você trabalhe. Percebeu? Você tem uma doença que teoricamente seria grave, mas não te incapacita para o trabalho. Guarda essa palavra, incapacidade. Então, o que a gente tem? Doenças simples, que podem gerar incapacidade, e doenças graves, que podem não gerar incapacidade. Esta é a palavra-chave, incapacidade. Se você está incapaz de trabalhar, aí então você tem que ter um benefício por incapacidade. Só que o INSS, e aí a questão de fechar o diagnóstico, muita gente não acredita na perícia do INSS. Muita gente está incapaz, mas o INSS não aceita essa incapacidade. Aí então você tem que buscar um processo na justiça, né? Procurar um advogado, procurar juizado especial de pequenas causas, onde não precisa de advogado, e exercer o seu direito. Falar, olha, eu estou incapacitado, não importa qual é a doença, e o INSS disse que eu tenho condições de trabalhar. E eu quero que o juiz diga se eu realmente posso ou não posso trabalhar. Aí então o juiz marca uma perícia com um médico de confiança do juiz, não é o médico do INSS, onde vai ter uma avaliação específica sobre a sua doença. E aí ele vai dizer se você tem ou não uma incapacidade. Então, a princípio, em resumo, qualquer doença pode gerar incapacidade, sempre que tiver incapacidade vai ter benefício, se o INSS negar, procura a justiça. O Hilário, o médico, então, não é um médico do INSS, é um médico aleatório? Seria assim ou não? A primeira perícia, quando você pede, é no INSS. Tá. Né? Se o INSS te afastar, você fala, não, tá ótimo, ele reconheceu minha incapacidade. Mas quando ele não reconhece? Quando não afastar, aí você procura um recurso que é judiciário. Entendi. Porque já teve fraudes, né? Vamos falar assim, nós nunca falamos disso, hein? Vamos falar sobre fraude, Nós né? nunca falamos disso, porque assim, eu conheci fatos ou pessoas que não tinha realmente aquilo e queria falar que tinha aquilo, a gente via e falava assim, gente, a pessoa tá maluca, né? Querer criar uma coisa que não existe. E ia rodando, não conseguiu chegar, mas continua naquela papelada. Consegue ficar dando esse trâmite, Hilário, de enrolação? Qual que é o nome daquele remédio que você falou mesmo? Qual é o nome daquele remédio? Meu Jesus, eu vou te mandar no WhatsApp, eu vou te mandar a pomada, Listatina. Esse o remédio bebê aí. A gente passa assim. Esse remédio aí. Eu quero pegar esse remédio aí como exemplo, porque é o seguinte, o cliente chega num escritório de advocacia e fala, doutor, eu estou doente, e apresenta um relatório médico, porque a gente não tem como entrar com um processo de benefício por incapacidade sem ter um laudo. E o laudo diz, olha, a pessoa está incapacitada. Aí você, como advogado, pega o processo, o laudo e fala, a pessoa está me dizendo aqui, está chorando de dor, está dizendo que está doente e me trouxe um relatório dizendo que ela está incapacitada. E o INSS fala que a pessoa está apta para o trabalho. O que você faz? Você entra com o processo na justiça. Né? Quer dizer, o cliente está te dizendo que está incapacitado. O médico deu um relatório médico dizendo que a pessoa está incapacitada. E o INSS falou que a pessoa está boa para trabalhar. O que você faz? Entra com o processo na justiça. Aí depois vem o perito do juiz e fala, olha, essa pessoa não tem nada, né? A pessoa tem condições de trabalhar. Aí eu falo assim, mas eu entrei com o processo porque ela me trouxe um laudo. Eu falei, mas esse laudo também não está dizendo a verdade, né? Então, o que acontece? Tem muita gente, né, que se vitimiza, né? Que acha que está, quer provar que está e não está. E vou te falar uma coisa, viu, Rita? Isso acontece. Mas, assim, pela minha experiência, pelo que eu trabalho há mais de 40 anos com aposentadoria, o brasileiro, quando ele quer trabalhar, ele trabalha doente para não perder o dia de serviço, né? E deixa de procurar um médico, deixa de procurar benefício da Previdência, porque ele não quer parar de trabalhar, ele se sente útil, ele acha que ele vai perder a dignidade dele se ele falar que está doente. Então, a gente tem de tudo,
né? Tem as pessoas que querem realmente fraudar uma situação, isso é muito comum, né? Mas mais comum ainda é a pessoa que insiste em trabalhar mesmo doente, né? E às vezes a gente tem que falar, cara, você está doente, você pede um afastamento, vai se cuidar, cuida da sua saúde, porque depois você volta apto e com melhores condições para trabalhar, né? Você tem a vida inteira pela frente. Não, eu tenho que sustentar minha família, se eu me afastar eu vou ganhar menos, depois eu não vou conseguir mais emprego, o patrão pode me mandar embora. Então, você vê, a gente tem os dois lados da moeda. Sim, sempre tem, né? Em tudo na vida, mas né? que tem fraude, tentativa de fraude, não vou dizer que tudo vira fraude, mas que tem tentativa, isso é toda hora. É típico do brasileiro, vou tentar, né? Vai que cola. Vai que cola, tem muita Eu acho gente que tem faz isso. em tudo, né? Eu tô fazendo o comentário porque a gente acaba tendo contato com muitas pessoas e em relacionamento nesse sentido, então por isso que eu falo, tudo, de tudo tem, se tem De um tudo pouquinho, tem um pouco, né? de tudo tem um pouco. Né, Hilário? Então, assim, por isso que eu perguntei. Hilário, muito bom ter você aqui mais uma vez, né? Deixa eu olhar aqui. Olha, passamos de mais de 40 minutos já de entrevista. É o tanto de espera, né? O tanto que nós esperamos. Não, normal, faz parte da vida. Não, é um assunto que não tem como parar, eu não pararia, tem muitas, né, mais perguntas. Eu acho assim, as pessoas têm dúvidas sobre o assunto, você vê, eu mesma, eu viro e mexo, a gente conversa aqui e fala, mas como que é isso? E como a gente faz isso? E acaba surgindo. Tem até um caso também que eu queria te perguntar, que foi um caso que a pessoa sofreu um acidente, vou te resumir, para você falar sobre esse caso que faria. Ela sofreu um acidente, aí afastou, o INSS ficou, pessoa jovem. Aí depois retornou ao trabalho, tentou, não conseguiu. Porque acho que estava com um andador, tipo, quebrou, teve um acidente muito forte. Voltou. Depois de um tempo, ela sumiu. Tipo, sumiu da empresa, mas continua afastado, como se tivesse o registro Prolabore. Né? Um exemplo, estou te dando. A pessoa sumiu e todo mundo procura, porque falou, ó, tem que procurar, tem que dar uma satisfação, né? Como é que faz? Ai, vamos atrás, ninguém achou nada. Ah, mas tem alguém que pesquisa no INSS, você consegue fazer a pesquisa, não consegue? Quando o trabalhador tem um banco de dados da Previdência, que é o CNIS, isso. né? Isso. Aí você coloca o nome, o CPF. Se tiver a procuração dele para poder acessar o banco. Porque é um dado, com qualquer lei, a Lei Geral de Proteção de Dados impede que você acesse os dados das pessoas. De outras pessoas. A não ser que ela se conceda ou te dê o consentimento para que você acesse. Aí é possível localizar. Aí, por exemplo, mas teria como a pessoa conseguir uma aposentadoria sem nem comunicar a empresa? E o que faz num caso desse? Tem. No caso, você falou que é o Prolabore, que ela trabalha por conta própria, né? Não, é o Prolabore, eu falei errado. Um salário normal. É registrado normal, mas quando fica afastado, fica só lá documentado. Isso, olha, funciona assim. Se a pessoa, por exemplo, abandonar o emprego e protocolar um benefício na Previdência e conseguir aposentadoria, é possível que ela consiga, né? Embora a Previdência tenha um protocolo específico para isso, né? Porque se a pessoa está empregada, existe uma regra que os primeiros 15 dias tem que ser pago pelo patrão. E o INSS vai pagar o benefício a partir do 16º dia se a pessoa continuar incapacitada. Então, quando se trata de empregado, a Previdência vai exigir que o trabalhador apresente essa declaração da empresa do dia do afastamento do trabalho para que a Previdência só pague a partir do 16º dia. Mas a partir daí é possível acontecer esse cenário sim, da pessoa ficar afastada, aí vai afastando mais uma vez, porque o INSS faz várias perícias até a pessoa saber se ela realmente está incapacitada ou não. Então a Previdência vai afastando a pessoa, pode entrar no processo de reabilitação, auxílio-doença, vai afastando, e a pessoa não comunica mais nada com a empresa não tem como entrar no banco de dados do trabalhador para saber se ele está ou não afastado ou aposentado por invalidez. E eu já vi vários casos, né? É comum, não é comum, mas acontece com alguma regularidade, a pessoa não consegue mais se afastar para o INSS, não quer mais voltar para o trabalho, abandona o trabalho, né? Aí a empresa tem que tomar a iniciativa de intimá-la, de convocá-la para o trabalho, para documentar que houve o abandono de emprego. E aí também, às vezes, a pessoa aposenta, né, e não fala nada para a empresa, né? E a empresa também não fica sabendo. Aí vai do RH da empresa, do departamento pessoal, de ter um relacionamento, né, para poder saber o que está acontecendo com esse colaborador, né? Até porque a carteira, quando a pessoa aposenta por invalidez, ela fica em aberto. Porque se a pessoa recupera a capacidade de trabalhar, ela volta para a empresa mesmo depois de aposentada. Então existe essa rotina toda aí, mas é possível acontecer isso sim. Entendi.
Então, muito obrigada, Hilário, mais uma vez, se você quiser fazer um resuminho, mas acho que foi muito bem claro, né, sobre todos os assuntos que a gente falou, não só da nova reforma, mas também da revisão, né, que é o que mais a gente bateu aí um pouco. A gente sempre fala, né, a gente sempre alerta as pessoas, porque muita gente acha que não precisa da Previdência, né? Eu tive o paradoxo de crescer perto de amigos muito pobres e estudar perto de amigos que eram muito ricos, né? Minha região onde eu morava eram pessoas simples, mas onde eu estudava eram de pessoas muito bem colocadas na sociedade. Passado, eu tô com 57, passado 50 anos, né? 50 anos, muita coisa mudou. Muita gente que tinha condição financeira boa ficou sem ter condição financeira, né? O dinheiro muda de mão. E hoje a pessoa que não acreditava na Previdência, hoje corre atrás, mas só que ela não teve uma regularidade. O que a gente sempre gosta de dizer quando a gente passa uma entrevista é terminar dizendo, olha, o futuro começa já. Se você não se planejar, você pode deixar de ter renda. Previdência é obrigado a pagar para quem exerce atividade remunerada. Você pode ser cobrado se não pagar. Então, já que tem que pagar e você não quer ser cobrado, então faça um planejamento para ter renda no futuro. É isso, muito obrigada a você, né, pelo carinho, pela audiência. Não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, tanto o Facebook da STZ TV, tanto o Instagram, e também acompanhar a gente aqui na nossa programação. Tem o nosso programa de manhã, também tem nossa rede, que está muito interessante, e o nosso programa de quinta-feira, todas as 19h30 à noite. Para você, beijo e até a próxima.